qual é a tua visão sobre isso, né, de empreender no digital e também estar no mercado de trabalho? Maravilha, eu vou contar a minha visão, mas também o que eu tenho visto, né? Porque acho que é uma combinação das duas coisas. Eu tenho realmente uma trajetória um pouco ao contrário da maioria das pessoas, né? A maioria tá no CLT, aí tem uma decepção, um chefe que é horrível, tudo é uma bosta, né? Nada acontece do jeito que a pessoa queria, é demitida, e aí tá sem caminho, vem pro digital, e aí se encontra aqui. O meu caminho é um pouco diferente. Eu já empreendia. No meu caminho empreendedor, eu tive a oportunidade de entrar pro digital e trabalhar no digital, empreender no digital. E há pouco tempo atrás, eu criei a ponte, digamos assim, né? Se a Raquel queimou a ponte, eu construí a ponte e tive meu primeiro trabalho CLT, né? Olha Tive só. que fazer carteira de trabalho e tudo mais, porque eu queria viver essa experiência. Afinal de contas, eu ouvia as pessoas falando o tempo todo que o CLT era muito ruim. Cara, como que eu posso criticar uma coisa que eu não vivi, né? E eu tô chegando aqui perto dos 38 anos, falei, acho que é agora ou nunca, e eu fiz o caminho inverso. E eu tô nesse momento equilibrando os dois pratinhos, que é como muita gente começa no digital, que é tocando um trabalho CLT e também, né, tocando um trabalho não, né, um projeto empreendedor e começando no digital. E realmente é muito difícil, né? Você tá dividindo, tudo que você divide energia, você tem Você menos. fez exatamente esse caminho ao contrário do que todo mundo... Exatamente, eu fui faz. experimentar, falei, vai que dá, né? Vamos ver como que é. E realmente, assim, eu acho muito difícil alguém conseguir escalar, crescer, criar um negócio de longo prazo, equilibrando dois pratos ao mesmo tempo. Mas eu não sei se eu concordo 100% com a Raquel com a história do queima-ponte, porque a gente sabe que não é tão simples assim. Né? Existe uma trajetória para você começar a dar certo no digital, e quando você queima a ponte, às vezes você faz más escolhas. A necessidade de pôr grana no bolso, de pagar boleto, de um lado te estimula, te faz ter consistência, te faz brigar, não desistir porque não tem plano B, mas às vezes também te faz tomar decisões que não vão ser as melhores para o seu negócio no longo prazo, porque você precisa de cash amanhã para pagar as contas. Então eu acho que eu tô um pouquinho mais no meio do caminho, assim, de vai construindo algo deste lado de cada ponte antes de você queimar a ponte, porque aí você queima a ponte com mais consciência, mas para escalar o seu negócio, para crescer, a gente tem que focar e queimar a ponte. E aí eu brinquei, eu vou falar a minha história e falar um pouco de outras pessoas, porque, em geral, quando você está num evento e as pessoas vão contar as histórias dela, as suas jornadas do herói, elas contam que elas queimaram a ponte, né? Eu não tinha opção, tinha que dar certo, era ou não era, e eu fui lá e fiz. Mas essas são as histórias que a gente ouve nos eventos, né? E no dia a dia a gente sabe que, assim, olha, você vai atender muito no individual enquanto você está criando seu produto escalável, você vai prestar serviço para outros experts, outros infoprodutores, enquanto você está criando o seu próprio, e você vai construindo até que você tenha realmente condições de queimar a ponte sem se colocar numa situação ruim ou ter que tomar mais escolhas por conta disso. Isso é interessante, né, Edu? Que é uma visão oposta, complementar exato, isso que eu ia que a falar. Raquel trouxe, né? Porque isso que você trouxe faz bastante sentido, né? Essa energia, eu acho que essa adrenalina de eu queimei a ponte, eu tenho que fazer acontecer, com certeza é uma força... Uma motivação e tanto. Motivadora muito grande. Mas isso que você trouxe, de que ao mesmo tempo essa força, ela faz a gente ter uma tendência a pensar muito a curto prazo, porque você começa, a hora que você queima a ponte, você não tá pensando no projeto, daqui 50 anos, o que será esse projeto? Você tá pensando, cara, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. E de fato, né, quando você busca um caminho intermediário, você consegue ter uma visão a longo prazo mais consistente, né? Chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Sim. Realmente, senão você não vai decolar. E os planos B, às vezes, realmente prejudicam a gente, porque a gente vai mais devagarzinho. Mas eu realmente acho que queimar de uma vez, para muita gente, pode ser uma má opção. Teve uma época que eu até falava assim, não empreendam, né? A pessoa que empreendeu a vida inteira, não empreendam, calma, gente, empreender não é para todo mundo. Na verdade, mas é só fazer isso com um pouco mais de consciência. Talvez essa estratégia, como tudo que a gente fala aqui, né? Todas as estratégias, elas funcionam dentro de um contexto. Exato. Talvez o queimar a ponte e sentir essa adrenalina não seja para todo mundo, né? Algumas pessoas vão se sentir melhor e outras pessoas vão precisar pensar mais a longo prazo, né? E Ju, e você que viveu essa experiência, está vivendo essa experiência de estar no digital, fez esse inverso, né? Acho que isso é interessante da tua jornada, né? Você fez o caminho inverso da maioria esmagadora do que a gente vê no nosso mercado, que é a galera que fica doido aí com emprego, mete a louca,
e vai embora. O que você tem de legal de estar na CLT e o que não é legal? E da mesma forma, o que é legal de empreender e o que não é legal? Bom, o que é legal da CLT é dinheiro caindo na conta, independente do resultado da empresa, né? A gente tem os variáveis, mas tem o fixo, tem todas as questões de benefício que foram conquistadas pelos trabalhadores ao longo dos anos. Eu nunca tinha tido isso, eu nunca tive uma férias remunerada na minha vida, eu nunca tive um 13º, de repente, uau, isso acontece, 13º. Caramba, dinheiro a mais, né? Então, assim, mas eu sempre fui uma pessoa que, eu brinco que eu tenho o meu paraquedas, né? Então, se amanhã a empresa falar pra mim assim, obrigado, foi um prazer, mas vamos fazer o seu outbounding, né? Fiz um onboarding, vou fazer outboarding agora. Vamos mostrar outboarding. Os famosos layoffs, né? Que estão rolando aí, né? Tá tudo bem, porque eu não vou ficar desesperada. Eu tenho minha empresa, eu tenho o meu conhecimento, que eu sei transformar ele em dinheiro hoje. Então, tá muito tranquilo. Eu acho que você poder estar na CLT por opção é um lugar muito diferente. Porque, de novo, a mesma história de queimar a ponte e tomar más decisões como empreendedor, às vezes quando a gente tá no CLT e assim, ser demitido não é uma opção, também você vai ter que engolir muito sapo, você vai ter que fazer projeto que você não quer, você vai ter que talvez trabalhar para uma empresa que vai contra os seus valores e o seu propósito. E quando eu fui para a CLT, eu escolhi a dedo uma empresa que tinha a ver com o meu propósito, né? Eu estou num time que me respeita como figura parental, eu sou mãe hoje, então, a minha caneta cai às 6 horas da tarde, porque eu vou buscar minha filha na escola. Então, eu estou num ambiente CLT, mas que me respeita, né, como indivíduo. Eu acho que a maioria das pessoas, quando elas não têm a opção de escolher também, às vezes elas acabam se colocando em ambientes muito tóxicos. Então, a parte positiva, eu acho que segurança financeira para quem tem medo da instabilidade, né? E eu acho que, pra mim, de verdade, não foi a parte financeira que me chamou, porque eu gosto até um pouquinho do friozinho na barriga, né? Do queimar pontes. Mas o que me chamou a atenção, assim, eu queria estar numa estrutura organizacional grande. Eu queria ver processos. Se sentir parte de um time, né? Eu queria ver uma empresa, que é a empresa que eu fiz parte, na virada de startup para empresa organizada, grande, com processos. Eu queria ver um pouco isso acontecendo e eu queria aprender muito sobre CX, né, Customer Experience, ver como isso acontece em empresas maiores, mais estruturadas. Então, para mim, foi um grande laboratório. Foi bem estratégico, na verdade, né, esse movimento contramão, porque eu queria ter algumas experiências que talvez no digital demorasse muito para eu ter, ou talvez também não tivesse. Então, foi muito para um desenvolvimento pessoal. Eu acredito que tem 4 moedas, gente. Tem a moeda financeira. Então, assim, eu trabalho para ter um retorno financeiro, mas não é a única. Aprendi isso com uma mentora minha muito querida. Tem uma outra moeda, que é a moeda de conhecimento. Então, a gente está num trabalho também, ou empreendendo, para adquirir conhecimento e crescer e se desenvolver. Com as outras pessoas. Isso é uma coisa que tem muita gente que não se liga, que está empreendendo no digital, é que é uma posição muito solitária, né? Você está numa empresa, você tem muita troca, muito crescimento, não necessariamente por causa da empresa, mas é um crescimento pela troca com as outras pessoas que estão no seu time, né? Sim, o conflito saudável, as divergências de ideias, os diferentes backgrounds que você vai ter ali dentro, que você talvez empreendendo no digital não vai ter tanto contato. Então, eu tenho a moeda financeira do conhecimento, tem a moeda do pertencimento, que é o quanto eu me sinto parte de um movimento que é maior do que eu, que vai gerar mais impacto do que eu posso gerar sozinha, e isso também alimenta muito a gente. E agora eu me perdi, peraí. Financeira, conhecimento, pertencimento. Eu não lembro qual que é a quarta moeda. Deixa que volta. Vai chegar. Vai retornar. Uma hora chega aqui. Mas é isso, assim, você procurar trabalho, seja ele empreendendo, seja ele no CLT, que te alimentem nas diferentes frentes, nas diferentes moedas que você pode ter. E foi isso que eu fui buscar. Então é isso que eu gostei do CLT. Muita questão do conhecimento, do pertencimento, de estar no empreendedorismo. O que me move, o que eu acho que é muito interessante é a quantidade de projetos, de oportunidades, de liberdade que você tem para fazer aquilo que você quer. Você quer testar uma ideia. Numa empresa você vai ter que criar um projeto, passar por 500 aprovações. A satisfação, vai ter que às vezes saber que não vai ser aprovado o que você quer. A maior parte das vezes. A tua ideia é tão legal, mas não vai passar. Ou não tem orçamento para fazer aquilo ali. Na maior parte das vezes. O famoso, a tua ideia é muito boa para depois. Não é prioridade. A gente vai despriorizar o seu projeto. Como se fosse eu fazendo sozinho aqui, já estava pronto. Quando você está empreendendo, assim, a velocidade, as conexões, as pessoas, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, para mim, isso é muito sexy do empreendedorismo, é a possibilidade, ainda mais assim, empreendedorismo digital, né? Que eu acho que é um pouco diferente também
também de Bastante. outros empreendedorismo. Eu tenho em casa, né, os dois exemplos. Eu empreendendo no digital, meu marido empreende no físico e eu vejo a diferença. O digital te dá muitas possibilidades. Então, para mim, isso é uma das coisas mais atrativas. Ele me alimenta muito bem em todas as 3 moedas. Top. E o que não é legal no CLT? Que não Tua bom. visão. É O que um você pouco fala disso assim, que eu... "Putz, cheguei em casa hoje, eu tô... eu acho que é essa coisa de você ter que reportar para muitas pessoas, são vários layers de tomada de decisão dentro do CLT. Tem a coisa mais fixa, mais engessada, né? Por mais que a empresa seja flexível, tem um horário de trabalho, tem uma cadeia de report ali que você tem que fazer, de prestar saúde de contas. Às vezes você investe mais tempo e energia para prestar contas de um projeto do que para entregar e realizar o projeto em si. Então, essas burocracias que são necessárias numa empresa grande, que a gente no digital e numa empresa menor consegue fazer de um jeito diferente, mais ágil, né? Então, para mim, essa é a parte mais... E trabalhar para uma empresa só, que é basicamente trabalhar para um projeto só, né? Eu gosto Rotina ali do dia a dia. de estar um pouco mais repetir solta. a mesma coisa, isso é bem complicado, né? Exatamente. Eu tive sorte, eu acho que é sorte, assim, né? Eu nunca tive um chefe ruim, eu nunca fui maltratada numa empresa, essas coisas nunca aconteceram comigo. Então eu nem posso falar assim, o que me mata no CLT é ter que engolir. Não aconteceu comigo. Eu acho que isso é um caso legal de você estar falando, porque tem muita gente que associa ao trabalhar numa empresa essas coisas ruins. Uhum. E o ponto é, gente ruim vai ter dentro de uma empresa e fora de uma empresa. Então, eu decidi sair do mundo corporativo porque meu chefe sofre isso. Não, aquela pessoa ela ia ser ruim independente do ambiente, né? E você está aqui mostrando que se ele é ruim como chefe, pensa como cliente, né? Exatamente. Mesmo numa empresa, você não é todo mundo que está na empresa que vai ser... Imagina ele como seu aluno. Exatamente. Se ele é assim como chefe, imagine como cliente. Eu achei interessante, porque você parava pra pensar, um dos pontos que você trouxe como positivo e negativo, de certa forma, é a mesma coisa, né? Uhum. Que é você trabalhar com um monte de gente, né? E trabalhar com um monte de trabalhar gente. sozinho, né? Isso tem um lado extremamente positivo e Exato. um lado negativo. E é a mesma coisa que também você falou dos processos, né? Tipo, o lado positivo, você pode falar 6 horas eu vou parar por aqui. Mas também o horário fechado também, dependendo do dia, né? Eu acho que tem muito a ver com o seu momento de vida, com o que você tá buscando pra você fazer essa escolha de onde você quer estar. E de verdade, eu acho que tem que experimentar. Eu senti a necessidade de experimentar pra poder falar, poxa, prefiro estar do lado de cá, né? Então acho que é legal a gente também poder falar com propriedade de ter vivido as duas coisas.